Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Neves aqui do Acelerato e hoje eu vou compartilhar 3 melhorias que nós realizamos que vai melhorar muito a experiência do usuário e vai otimizar a gestão tanto de demandas dentro de projetos ali e automações na ferramenta. O primeiro item foi a revitalização na visão geral do usuário final. Nós sabemos que antes o usuário tinha dificuldade para encontrar determinadas informações, como quantas demandas ou chamados estão pendentes com eles, quantos itens falta ainda na implantação desse cliente, quantas horas para finalizar esse projeto, quantas horas foram contratadas, qual é o saldo ainda da minha implantação. Essas informações acarretava em muito suporte para o usuário final ou ligações diretas para os gestores, perguntando onde estava tal informação, qual chamado estava pendente com ele. E para melhorar isso, nós realizamos uma nova visão geral para esse usuário. Então, quando ele acessar a ferramenta, a primeira tela que ele vai se deparar vai ser com essa. Nessa tela, ele consegue criar novos gatilhos e visualizar os gatilhos que ele já está criados, perdão, os gatilhos não, os atalhos. Então, aqui ele consegue, em um clique só, ser direcionado para uma nova tela. Ele consegue visualizar as últimas notificações que ele teve, mas ainda não leu. Ele consegue visualizar, partindo dessa tela também, todas as notificações e o mais interessante, os tickets impedidos com esse usuário. Então, o seu agente de suporte, ele impede um chamado com o usuário porque está faltando alguma documentação, está faltando alguma informação chave. Esse usuário, ele vai ser notificado aqui que existe alguns tickets impedidos com eles, como no nosso exemplo. E também consegue visualizar por módulo. Então, ele tem lá a visualização de chamados, ele consegue visualizar por etapa, por categoria, a quantidade total de tickets, por tipo de ticket, o que ele solicitou. Aqui a gente visualiza também, se você for gestor, né, os tickets da organização no geral. Eu consigo visualizar também tanto de ticket que foi criado e finalizado no período de um mês ali. Então, eu consigo visualizar os últimos 2 meses, como que ficou, né, quanto a minha equipe disponibilizou para esse usuário. A mesma coisa para demandas. Então, aqui eu vou filtrar um projeto, a gente vai sempre apresentar todos os projetos que esse usuário tem com você. Por etapa, ele consegue visualizar. Ele também consegue visualizar por categoria, as horas contratadas. Então, um projeto de implantação, quantas horas foram contratadas, quantas horas já foram utilizadas e qual é o saldo ainda. Eu estou negativo, estou positivo, quantas demandas foram criadas, quanto já foi finalizado desse meu projeto de implantação e qual que é a produtividade. Aqui nós estamos apresentando os últimos 2 anos, para ficar bem completo, tá? O outro item que nós realizamos foi nos projetos também, mas aqui é olhando mais para o agente. Então, agora você pode criar uma permissão, né, criar uma demanda ali em nome de qualquer organização. Basta disponibilizar uma nova permissão que nós criamos, que é abrir demandas em nome de qualquer organização e editar demandas em nome de qualquer organização. Então, num cenário onde o agente de suporte ele precisa reportar um problema, ele precisa reportar uma dúvida técnica para o pessoal técnico ali, para quem faz a gestão do projeto ou do produto, agora, caso ele tenha essa permissão, ele vai conseguir criar demandas em nome de qualquer usuário, de qualquer organização. Então, como que funciona? Eu vou criar uma demanda, tanto partindo de um chamado, tanto partindo de uma ideia, eu vou visualizar o novo campo de organização. Antes, o Acelerato, ele preenchia por default esse campo. Agora, o usuário, com aquelas permissões, ele consegue visualizar todas as organizações ativas. Eu seleciono a organização e agora eu atribuo o solicitante também vinculado a essa organização. Então, facilita muito na gestão e na comunicação entre as equipes, tá? E o último item foi as melhorias nas automações de gatilhos por categoria. Então, antes, tinha uma dificuldade muito grande em criar gatilhos partindo de uma categoria. Então, a condição é, eu quero todas as categorias de um determinado tema e subcategorias também, mas o Acelerato, ele possibilitava que você selecionasse apenas uma por uma. Então, você tinha que selecionar uma, duas, três, quatro categorias. Dependendo da quantidade de categoria, era tão maçante que era mais fácil você não usar e fazer esse processo manualmente. Então, para acabar com isso, o que nós realizamos? A inteligência de quando você selecionar uma categoria principal, uma categoria pai, o Acelerato automaticamente ele vincula as demais categorias, que são as subcategorias dessa categoria principal. A partir disso, você pode criar uma ação ali e seguir com o fluxo. Vai facilitar muito, vai deixar muito mais eficiente aí essa automação no seu processo, tá?
Bom, esses foram os itens realizados pelo Acelerato. Muito obrigado e até a próxima.